Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Prof. Carol Leal e hoje a gente vai conversar sobre a Revolução Industrial. Gurizada, vocês já se deram conta de quanto as máquinas são importantes na nossa vida? De tudo aquilo que vocês consomem, o que é feito de maneira industrializada? Quase tudo, né, gente? Tá? Mas nem sempre foi assim, né? Durante muito tempo na história da humanidade, os objetos foram produzidos de modo artesanal, quase sem mudanças, né? As técnicas desse trabalho, que era um trabalho lento, minucioso, elas eram passadas de um mestre artesão para os seus aprendizes, né? Mas isso tudo vai mudar, tá? Lá na Inglaterra, começando pela Inglaterra, em meados do século XVIII, né? Dando origem, então, ao que os historiadores chamam de Revolução Industrial, tá? E é isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho, tá? Sobre essas diferentes formas de produção dos objetos, né? Então, primeiro o artesanal, depois a manufatura e depois a maquinofatura. Beleza? Vamos lá, então? O artesanato, gurizada, foi a principal forma de produção dos objetos na Europa até o século XV, tá? Nesse modo, o artesão e seus aprendizes, eles executam juntos todas as etapas de trabalho para a produção de um objeto. Não tem divisão de tarefa, tá? Então, para vocês terem uma ideia, um exemplo do alfinete, tá? O mesmo artesão, ele vai preparar o material, ele vai cortar no formato, ele vai afiar uma ponta e então vai moldar a cabeça do alfinete, tá? Não há uma divisão de tarefas nesse modo de produção, tá? O mesmo trabalhador executa todas as etapas do trabalho. É óbvio que com isso, né, a produção ela vai se tornar lenta, né, e vamos ter poucas mercadorias, tá? As pessoas normalmente começavam a trabalhar ainda bem jovens, como aprendizes, e aos poucos elas iam progredindo no ofício, iam adquirindo mais experiência, conhecendo melhor os materiais, aperfeiçoando a técnica, até que se tornavam mestres, tá? Essa forma de trabalho ela era realizada normalmente em pequenas oficinas, e essas oficinas muitas vezes se confundiam com a moradia dos artesãos, certo? Coloquei para vocês aí então a imagem de um sapateiro artesão, né, confeccionando o seu próprio produto. Vejam que ele está ali trabalhando, fazendo o seu sapato, né, e ele, artesão, vai executar todas as etapas na elaboração daquela mercadoria ali. Correto? No século XV, então, esse trabalho artesanal, aos pouquinhos, vai começar a ser substituído pela manufatura, tá? Começaram a surgir, então, os primeiros locais onde eram realizados a produção dos objetos. Os proprietários dessas unidades produtivas, eles vão fornecer, então, as ferramentas, eles contratam trabalhadores e agora esses trabalhadores vão executar somente uma etapa na produção do objeto, tá? Então, na manufatura, o que acontece? Eu vou ter as primeiras grandes unidades produtivas, né? E nessas unidades produtivas eu tenho uma divisão de trabalho. Cada trabalhador passa a executar, então, só uma tarefa, tá? Vamos de volta lá, por exemplo, do alfinete, certo? Então, agora como é que acontece? Um trabalhador vai preparar a matéria-prima, o outro vai cortar o material, o outro vai afiar a ponta e assim por diante. Com isso, então, eu tenho uma produção muito mais acelerada dessas mercadorias, correto? E, além disso, eu já vou contar com a utilização de máquinas e de ferramentas. Só que essas máquinas e essas ferramentas, para funcionarem, elas precisam da energia humana ou da energia animal, né? Algum animal que possa fazê-las trabalhar, tá? Coloquei para vocês aqui duas imagens, uma de uma roda de fiar, então a menina ali trabalhando na roda de fiar, tá? Vejam que a gente tem cada indivíduo separado dessa unidade produtiva, né? Executando a sua etapa de trabalho na elaboração daquela mercadoria. Na outra imagem eu tenho um tear manual, então, onde tem um rapaz operando aquele tear manual, tá? Certo? Então, assim, ó, uma grande mudança, né, que vai interferir aí nessa forma de produção dos objetos vai ser justamente o uso das máquinas, né? Então, o uso das máquinas para transformar a matéria-prima vai ser uma grande mudança, tá? Como eu falei para vocês, no começo as máquinas elas funcionavam só com a força humana ou de animais, mas logo em seguida, então, elas passaram a usar outras fontes de energia,
como o carvão e o vapor d'água, tá? Coloquei para vocês 3 grandes instrumentos que transformaram o mundo. O primeiro é o tear mecânico, o segundo, o motor a vapor, e o terceiro, né, a máquina de fiar, certo? Vamos começar então pela máquina de fiação. Aí na imagem, então, a gente vai ter uma spinning jenny, né? Uma mulher usando uma spinning jenny. A spinning jenny foi inventada pelo James Hargreaves em 1764, né? Então, esse dispositivo, inventado pelo Hargreaves, ele vai reduzir a quantidade de trabalho necessário para a produção de um tecido. Com essa máquina agora, então, um trabalhador, ele é capaz de trabalhar com 8 ou mais carretéis ao mesmo tempo, né? Acelerando, então, a produção do objeto dele, tá? Outro invento muito importante foi o motor a vapor, tá? O motor a vapor ele já existia, mas em 1769, James Watt vai fazer modificações nesses primeiros motores e vai criar, então, uma máquina com um condensador que vai minimizar as perdas de calor e vai possuir outras finalidades, como a propulsão de moinhos e tornos com movimento de rotação, substituindo aquele sobe e desce costumeiro até então, né? Os motores a vapor, então, eles vão passar a fazer com que as locomotivas se movimentem, os barcos, vai ser utilizado nas fábricas, né? E vai constituir, então, a base para a Revolução Industrial. Coloquei para vocês aqui uma imagem, uma representação, então, da máquina a vapor do James Watt, que foi publicada num jornal lá na Inglaterra no século XIX. Por fim, então, o tear mecânico, gente. Então, os teares manuais, eles já eram bem comuns, né, na Europa antes do século XVIII, tá? Só que eles eram relativamente lentos e precisavam, então, de atenção total de uma pessoa, tá? O Cartwright, então, ele vai fazer uma versão mecanizada dos teares manuais e, com isso, então, se consegue produzir tecidos com uma rapidez muito maior, né? E uma única pessoa agora pode cuidar de várias máquinas, certo? Com isso, então, gente, a gente tem o início da maquinofatura. Então, na maquinofatura, agora eu tenho o uso de máquinas para transformar essa matéria-prima e essas máquinas, elas funcionam, então, com outras fontes de energia. Não mais só a energia humana ou animal, mas agora eu tenho o carvão, eu tenho energia solar, dos ventos, a energia elétrica, o diesel, certo? Como essas máquinas elas têm um porte maior, são máquinas grandes, eu agora preciso de uma unidade de trabalho em que eu possa colocar essas máquinas e que as pessoas se dirijam até elas para poderem trabalhar. Então, eu vou ter o surgimento das primeiras fábricas. Então, enquanto no trabalho artesanal e na manufatura eu ainda tinha uma mistura do doméstico com o trabalho, agora com a maquinofatura tem uma separação total disso, né? Então, a fábrica passa a ser o lugar de trabalho por excelência. Com o uso das máquinas, eu consigo cada vez produzir mais mercadorias com um custo menor, né? Isso vai levar, então, a um lucro. Esse lucro passa a ser cada vez mais investido na mecanização, tá? Todo esse processo, então, de mecanização, que começou na segunda metade do século XVIII na Inglaterra, vai se espalhar para outros lugares, né? Primeiro para a Europa e depois para o restante do mundo, né? E vai dar, então, origem àquilo que a gente chama de Revolução Industrial. Coloquei para vocês no final, então, uma gravura do século XVIII, né? Representando o interior de uma fábrica. Vejam o tamanho das máquinas, como de fato eu preciso de um espaço específico para que essa atividade ocorra. Certo, gente? Espero que vocês tenham curtido, né? A ideia era essa, a gente falar um pouquinho sobre o trabalho manual, artesanal, a manufatura e a maquinofatura. Por fim, fica para vocês aí, então, uma atividade.